Olá, estamos aqui no TVD para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje é um programa inédito, e inédito não só pelo assunto, mas pelo convidado também. Hoje estamos recebendo no nosso programa Saúde um convidado que está vindo pela primeira vez. E eu acredito, inclusive, que muitas pessoas não o conhecem, né, porque está chegando na nossa cidade e gentilmente já aceitou o nosso convite para estar presente aqui nos estúdios da TV Direta e falar sobre a sua especialidade. Hoje nós vamos fazer um programa a respeito de oncologia, dos tumores, falar sobre uma palavra que muita gente tem até medo de pronunciar, né? Fala sobre câncer, né? Sobre essa doença tão terrível e que pode muitas vezes ser evitada e ter uma evolução diferente quando diagnosticada precocemente. E para falarmos desse importante assunto, que é tão difícil a gente falar no nosso programa, porque não tinha, né, um especialista assim na nossa cidade anteriormente, mas graças a Deus a realidade já está mudando. Estamos recebendo o Dr. Pedro Dalbello. O Dr. Pedro é médico, oncologista, digamos assim, o médico mais novo da nossa cidade, né? Mocoquense. Olha que eu falei o sobrenome, Dalbello, eu acho que muita gente já deve falar, eu já ouvi esse nome, né? E vamos aproveitar para dar as boas-vindas ao Dr. Pedro, que está chegando em Mococa, mais novo médico oncologista aqui da região. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que você vai prestar importantes informações a todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço, doutora, pelo convite. Gostei bastante de ter sido convidado para vir aqui. Espero contribuir aí realmente com algumas informações para a população e espero ajudar de alguma maneira no que for possível. Gente, então vocês já conheceram o nosso convidado, né? O doutor Pedro. E já falei do assunto que nós vamos falar, sobre oncologia, sobre os tumores, né? Muitas vezes a pessoa está em casa e fala assim, mas o que será que é isso? Oncologista. Então eu gostaria de abrir o programa pedindo para que o doutor explicasse para todos os nossos telespectadores o que significa oncologista, doutor. Oncologista é o médico que cuida dos pacientes com câncer, né? São os pacientes que têm os diversos tipos de câncer. Esse médico é responsável por fornecer o tratamento para esse paciente e vai mais longe, né? Vê a parte também de prevenção, que eu acho que é extremamente importante, que eu acho que deve ser um dos temas que a gente deve debater aqui hoje. Mas é basicamente o médico que faz o diagnóstico do paciente com câncer e estabelece o tratamento. Certo. Muitas pessoas têm medo, né, até de falar a palavra câncer, na verdade, Sim. doutor? Infelizmente o câncer ainda é um estigma muito grande na sociedade, só que as coisas vêm mudando. Os tratamentos eles estão mais disponíveis, os tratamentos, cada ano que passa, nós temos novos tratamentos. Esses tratamentos eles causam menos efeitos colaterais, então a gente acho que tem que ter um certo receio, sim, da palavra câncer, mas sabendo que as coisas mudaram e que existem formas de tratamento para dar uma qualidade de vida para o paciente e para que possa prolongar aí a vida dele e, quem sabe, e por que não, curá-lo, né? Gente, ó, vocês que estão em casa nos assistindo, podem ligar. O nosso telefone, o 3656-4147. E o nosso WhatsApp, né? Nosso WhatsApp é o 992200357. Está à disposição de vocês. Liguem para a gente, nem só para dar as boas-vindas para o doutor que está chegando aqui, né? Às vezes tem algum parente, ou conhece algum vizinho que tem câncer, né? E gostaria de tirar alguma dúvida sobre algum tratamento, alguma coisa. Gente, hoje é o dia. Quem também tiver assim, algum receio, não quiser deixar o nome, fala, ó, doutora, fala anônimo. Para nós o importante é vocês que estão em casa
aprenderem sobre saúde e assim fazer sua prevenção e melhorar cada vez mais. É isso que importa para a gente. Então, liguem ou mandem a mensagem via WhatsApp. O importante é vocês participarem, nos ajudar a fazer o programa Saúde, tá bom? Doutor, como eu estava falando, né, muitas vezes as pessoas recebem esse diagnóstico, ó, tô com câncer. E de primeiro, né, eu falava, vou morrer, já perdia toda a motivação, não queria fazer mais nada, já parava de trabalhar e já ficava em casa até, né? E hoje a realidade é outra. Eu gostaria, inicialmente, que você passasse essa mensagem para as pessoas, que hoje a medicina vive outra realidade para as pessoas que têm câncer. Como que era basicamente antigamente, assim, né? As pessoas recebiam um diagnóstico de câncer e essas pessoas elas eram fadadas a viverem em casa, não podiam sair de casa, elas tinham que comer só uma sopinha em casa para aguentar o tratamento, acabavam se afastando dos familiares, dos amigos, e isso mudou bastante, né? Hoje em dia já existem protocolos para que o paciente consiga fazer o tratamento. O tratamento, quando a gente fala, é a quimioterapia, a radioterapia, aquela medicação que vai na veia para combater o câncer, ou a radioterapia, que são raios aí também para combater o tumor. Hoje em dia é possível a gente tratar essas pessoas com uma maior qualidade de vida, né? Fornecendo um tratamento melhor, um tratamento com menos efeitos colaterais e possibilitando que essa pessoa viva a vida dela plenamente. Então ela vai conseguir sair de casa, ela vai conseguir praticar uma atividade física, ela vai conseguir ter uma alimentação melhor, mas tudo isso desde que seja bem indicado por um profissional capacitado e que também possa aí fornecer as melhores medidas. Hoje mudou bastante isso. Tem bastante pacientes que ainda recebem um diagnóstico de câncer e acabam ficando em casa por falta de informação. Deprimidos, né? A depressão ela é muito comum no paciente com câncer. O médico, hoje em dia, ele consegue até como dar a notícia para o paciente sobre o câncer. Hoje em dia existem técnicas para isso. Você não pode simplesmente chegar e falar, o senhor tem um câncer, pronto, acabou, vamos fazer o tratamento. Hoje em dia existem técnicas para a gente dar essa informação e para a gente seguir o tratamento também da melhor maneira. Eu também acho, doutor, não sei se você deve ter assim, até mais experiência que eu nesse assunto, as pessoas que recebem esse diagnóstico têm muito medo de sofrer, né? Sim. De ter dor, né? Sim. E hoje em dia a medicina tem tanta coisa para dor, né? Sim. Dor é um dos principais efeitos colaterais do paciente com câncer, é um dos principais sintomas. E hoje em dia existem remédios e o oncologista ele é capacitado para isso, para a gente não deixar o paciente sentir dor, né? Mesmo no Sistema Único de Saúde, no SUS, nos sistemas públicos, aí a gente consegue fornecer medicações que o paciente toma em casa de maneira eficiente, com uma facilidade muito grande para não sentir dor. Se você tem um diagnóstico de câncer e você está sentindo dor, isso está errado. Né? Dá para a gente melhorar, dá para a gente fazer um tratamento adequado para que você não sinta dor, para que você leve o tratamento de uma maneira melhor, aí, de uma maneira mais digna. E eu acho importante a gente falar que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o meu câncer não tem mais o que fazer. Eu estou numa situação que tem nada que fazer por mim. E na medicina não existe isso. Né? Não existe, não tem o que fazer. Se um dia você tiver o diagnóstico de câncer, você fizer todo o tratamento possível e o seu médico disser para você que não existe mais um tratamento, não existe mais o tratamento, talvez o remédio. A cura, né, doutor? A cura. Mas dá para a gente fazer muita coisa, né? Eu acho que o objetivo tem que ser o paciente e não o tumor. Né? Então vamos dar qualidade de vida para o paciente, vamos tirar a dor, vamos deixar ele praticar sua atividade física, vamos melhorar a espiritualidade desse paciente. Existem outras coisas ao redor que a gente consegue fazer para que você possa enfrentar e possa levar essa doença da melhor maneira possível. E a gente vê também que a fé faz a diferença, né? Nessas horas. A espiritualidade é extremamente importante. Independente de religião, eu acho que a pessoa tem que ter uma espiritualidade. Isso é uma tecla que eu bato bastante com os meus pacientes.
Porque às vezes eles têm o diagnóstico de câncer, eles acabam se afastando, não vão à Se igreja, revoltam, né? não vão ao culto, se revoltam com Deus, tudo, enfim. Mas eu tenho até alguns exemplos assim para passar de pacientes que levavam uma vida mais espiritualizada, né, e participavam dos seus cultos da igreja, da missa, enfim, e outros que não. E você percebe que essa pessoa que tem uma espiritualidade, ela enfrenta a doença de uma maneira melhor. Ela enfrenta a doença de uma maneira com mais gratidão, com mais, enfim, mais plena, né, mesmo. Porque tem que ter aceitação, né? Porque se a pessoa começa, porque tem tanta gente ruim que podia ter isso, né? Engraçado como parece, mim, né? engraçado como parece que coisas negativas atraem coisas negativas, né? É impressionante isso com oncologia, com câncer, não é diferente. Eu tenho um exemplo muito legal assim, de duas pacientes com câncer de pâncreas, né? Uma delas, e assim, com a mesma doença, tudo, uma delas era muito pra frente, né? Era muito grata pelo tratamento, muito feliz sempre, chegava, cumprimentava a gente, cumprimentava todos os enfermeiros, e a outra era sempre revoltada, não gostava do tratamento, queria ir embora, tudo. A que tinha uma visão mais positiva da doença, ela sobreviveu mais, viveu mais e de maneira mais digna, né? Isso é bem importante. E a família, né, doutor? O apoio em casa, tanto da família como dos amigos. Isso a gente não pode deixar de ressaltar, né? A senhora tocou num ponto bem importante, porque família realmente é de extrema importância. Você vê um paciente que está fazendo o tratamento e a família acompanha, a família vai atrás do medicamento que o paciente precisa, a família está ali do lado dando uma força, isso muda o prognóstico, isso ajuda muito o paciente. Então a família tem que estar sempre por perto e sempre ajudando no que for possível, né? Bom, eu acho assim, então, se a pessoa recebe o diagnóstico, né, tá com câncer, né, ela tem a fé, ela tem a família, ela tem o médico que vai ajudá-la no tratamento, ela tem que ter a vontade própria, sim, né, sim. doutor? Ela tem que assumir que ela precisa lutar contra isso. Aí vem aqueles tratamentos que as pessoas são cheias assim, de preconceitos. Vai começar a quimioterapia. Vou ficar careca. A quimioterapia, ela realmente tem alguns efeitos colaterais importantes. Tudo isso é explicado no dia para o paciente, até ele assina um termo de consentimento para saber se realmente quer fazer o tratamento ou não. A queda de cabelo, que você tocou no assunto, doutora, ela pode acontecer em alguns casos, sim. O câncer de mama é um dos tipos de câncer que tem quimioterapia que mais causa queda de cabelo. Mas eu acredito que isso é um efeito colateral e se for curativo, se for um câncer curativo, a gente vai conseguir com que esse cabelo volte a crescer depois e a paciente curada, né? Então tem toda uma técnica, toda uma conversa que a gente tem que ter com o paciente. E existem, mas isso já são em centros mais avançados, né? Existem algumas técnicas que você deixa o cabelo da paciente, você coloca um reservatório no cabelo enquanto ela está fazendo a quimioterapia que esfria o couro cabeludo. Isso evita que tenha queda de cabelo, mas isso acaba acontecendo em centros em São Paulo, centros um pouco mais avançados. Mas de qualquer forma, é uma preocupação importante que a paciente tem que ter, principalmente mulher, né, com queda de cabelo, acaba sendo bastante vaidosa as mulheres nesse sentido, mas que eu acho que dá pra gente contornar se for trazer benefício, o tratamento for trazer benefício para a paciente. Mas tem quimioterapia que não cai o cabelo, né? Tem várias quimioterapias que não caem o cabelo, que as mulheres levam na boa, assim, os homens então também, nem se fala. E tem quimioterapia que às vezes o paciente volta querendo mais quimioterapia, porque ela tira a dor do paciente, ela melhora o bem-estar. Às vezes a gente tem isso na cabeça de que quimioterapia vai deixar o paciente na cama, talvez deixe 1, 2 dias, mas depois o paciente começa a ficar mais à vontade, começa a melhorar, começa a voltar o apetite, toda a disposição. Eu acho que ficou assim, muito aquela ideia de que a pessoa vai fazer a quimioterapia, vai ficar vomitando, passando mal, de cama, não vai se alimentar. Eu acho que as pessoas ainda têm essa ideia, você não acha? Sim, acho que sim. E pode realmente, não vou ser aqui também hipócrita de falar que não, que é mil maravilhas, não. A gente tem que estar ciente de que quimioterapia pode sim causar vários efeitos colaterais, alguns deles muito ruins, aliás, mas tudo isso é conversado com o paciente, isso é tolerável com medicamentos que a gente dá para suporte, né, para controlar os sintomas.
E os pacientes acabam levando isso numa boa. É 2, 3 dias numa fase um pouco ruim, mas que depois com certeza melhora e eles ficam bem. Gente, ó, vocês que estão em casa nos assistindo, hoje estamos fazendo um programa Saúde com um convidado que está vindo pela primeira vez, né? O Dr. Pedro Dalbello, médico, oncologista. Posso falar assim, já de Mococa, da nossa cidade de Mococa, né? Com certeza. Vou atender aqui 2 dias na semana, mas... Mas vem definitivo, né? É uma previsão a médio prazo de ficar definitivo, mas toda sexta e todo sábado eu vou estar atendendo. E vocês que estão em casa, logo já estaremos respondendo as pessoas que estão nos ligando, mandando seu WhatsApp. Nós estamos aqui conversando e você que tem a sua dúvida, ou tem algum parente, algum vizinho, liga para ele e fala, ó, gente, vamos ligar no programa de saúde, hoje o assunto é um assunto diferente, hoje estamos falando sobre esse assunto tão temido pelas pessoas, que é o câncer. Mas, doutor, o oncologista é um médico que deve sofrer muito, né? É um médico que tem que saber lidar com a morte, com a doença, né? Com a morte. Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o oncologista só vê morte, né? Só vê coisa ruim. Pelo contrário, eu acho que a gente vê muitos pacientes sendo curados, a gente vê muito paciente melhorando da dor, muito paciente com qualidade de vida, a gente poder fornecer qualidade de vida para esse paciente. Então, é um médico que tem que estar preparado, não é uma barra fácil de levar, mas que tem seus benefícios sim, traz uma satisfação muito grande para a gente. A gente tem que caminhar junto com a doença, né? E caminhar junto com o paciente, esquecer um pouco o tumor. O paciente tal tem tumor de pâncreas, tem tumor de rim. Não, vamos tratar a Dona Maria, vamos tratar o seu José. Né? Isso é o mais importante. Não a doença. Isso, né, eu não falo só em oncologia, só na parte de câncer, não. Isso de modo geral. A gente tem a tendência de falar que o paciente tem tal diagnóstico. Não, mas vamos ver o paciente, o que o senhor está sentindo, o que eu posso ajudar, o que eu posso melhorar. Esquecer um pouco o câncer, né? Lógico que é importante tratar o câncer em si, mas vamos enxergar o paciente em primeiro lugar. Acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa tem o câncer e morre de outra coisa. Pois é. Tem alguns tipos de câncer que eles são muito indolentes. São bem devagar assim, e às vezes o paciente morre, né, de outra coisa do que com câncer. O câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns no homem, e ele acaba sendo esse tipo de câncer, que o paciente pode evoluir por muito tempo aí bem, mesmo um câncer de próstata metastático, né, que é aquele câncer que espalhou já a doença. Então a gente tem que ponderar, né? Tem alguns tipos de câncer que realmente o paciente vive bem, às vezes vai morrer de outra coisa que não o câncer. Isso é importante a gente falar para as pessoas não desanimarem a hora Não, jamais. Eu acho que desânimo não é difícil. Ninguém está falando aqui que é fácil você receber um diagnóstico de câncer e ficar bem, saindo por aí comemorando, feliz. Não, é difícil realmente. O paciente tem que saber que é difícil e o médico tem que se mostrar que está junto dele, que está preparado para enfrentar isso junto e fornecer o melhor tratamento. Aquilo que eu falei, os tratamentos mudaram, os tratamentos hoje em dia são tratamentos que causam menos efeitos colaterais, que podem dar uma qualidade de vida maior para o paciente. Doutor, eu tenho certeza que eu vou fazer uma pergunta agora, que muitas pessoas que estão em casa assistindo o programa Saúde gostariam de saber. Bom, às vezes a pessoa fala assim, doutor, tem algum jeito ou alguns exames que eu possa fazer para prevenir o câncer? O câncer, quando a gente fala câncer, na verdade, a gente está falando de várias doenças, né? Um câncer de mama é diferente de um câncer de próstata. Na verdade, eles têm quase o mesmo comportamento, mas os tipos de câncer eles são muito diferentes. Então, para você fazer o diagnóstico precoce, para você fazer uma prevenção, eu acho que a gente tem que partir primeiro dos efeitos dos fatores modificáveis, né? Então, a gente sabe que o cigarro é um grande causador de câncer, não só câncer de pulmão. Então, antes da pessoa procurar fazer exames, ela tem que primeiro tentar mudar esses hábitos. Eu sei que é difícil, porque parar de fumar é realmente muito difícil, mas ele é um grande causador de câncer. Então, se a pessoa procura ajuda para tentar parar de fumar, eu já acho isso fundamental e bem importante. Tem os outros hábitos, né? Obesidade, sedentarismo, o próprio etilismo, que a pessoa tem que tentar parar ou pelo menos diminuir.
Exames, a gente tem triagem para alguns tipos de câncer, viu, doutora? Para câncer de mama, a gente tem um protocolo todo correto, os ginecologistas e os mastologistas, eles conseguem até fazer isso de uma maneira mais corriqueira do que o próprio oncologista, de você fazer uma prevenção, né, fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama com a mamografia. O câncer de próstata, os urologistas fazem o toque retal, fazem o exame do PSA. Tem o câncer de colo de útero, que também os ginecologistas fazem o Papa Nicolau para tentar diagnosticar o câncer de colo de útero de maneira mais precoce e, consequentemente, o tratamento também é melhor. Então, eu acho que os exames, são vários exames, depende de cada tipo de câncer. Mas eu acho que é importante, sim, você fazer um acompanhamento com um médico seu de confiança para que ele possa pedir os exames da melhor maneira. Não é sair por aí pedindo qualquer exame também, tem que ser de uma maneira lógica e com raciocínio clínico também. Eu falo assim, mas uma pessoa, né, cujos pais faleceram de câncer, né, e ela fala, por será que eu tenho chance de ter também? Essa pessoa tem que ser cuidada com mais carinho. Com né? certeza. Essa pessoa tem que ser cuidada de uma maneira melhor, tem que acompanhar com um médico seu de confiança. Tem que ser feito realmente alguns exames de sangue, que dá para a gente tentar diagnosticar o câncer de maneira mais precoce. Um exemplo é o câncer coloretal, que na verdade é o câncer de intestino. Né? O câncer de intestino, dependendo do tipo de câncer de intestino, a gente tem que fazer a colonoscopia, né, que é aquele exame que faz por baixo no ânus, para tentar fazer o diagnóstico mais precoce do câncer de intestino. Se você tem câncer de mama na família, né, sua mãe teve, sua irmã teve, acontece bastante, assim, em alguns casos, que você tem que fazer a mamografia mais cedo, inclusive para fazer um diagnóstico mais precoce. Já vamos começar, então, a responder as perguntas para os nossos telespectadores. Antes, só por uma curiosidade, eu gostaria de te perguntar a sua opinião daquela artista, né, Angelina, que tirou o seio, né? O que você acha do que ela fez, sabendo, né, que ela tinha uma história familiar tão positiva para ter um CA de mama também? A Angelina Jolie, que é aquela atriz lá de Hollywood, né, ela fez um exame que faz o diagnóstico de uma mutação num gene, que é o BRCA. BRCA1, BRCA2. Faz um diagnóstico nesse gene, uma mutação nesse gene. E com isso ela tinha 50% de chance de ter o diagnóstico de câncer de mama e ainda em determinado tempo. Né? Então, assim, a chance dela ter é muito alta. Você pensa, um risco de 50% a mais de ter câncer de mama. E ela optou por retirar as mamas e colocar uma prótese para prevenir. Só que ela acaba não ficando imune quanto ao câncer de ovário, que a mutação nesses genes também pode causar câncer de ovário. Então, ela acabou protegendo as mamas. Isso é muito discutível hoje, né? Às vezes talvez fosse mais fácil você seguir esse paciente mais de perto, para fazer o diagnóstico precoce e o tratamento mais precoce. Mas aí foi da opinião dela, do médico dela lá de Hollywood, né? Então vamos lá. Um telespectador anônimo pergunta assim, doutor, tomografia, raio-x, esses exames podem causar futuramente um câncer? Podem sim causar futuramente um câncer, mas esse risco é pequeno. Né? Lógico que pacientes que fazem tomografias com uma certa frequência, técnicos de radiologia que ficam expostos ao raio-x com uma certa frequência, esses pacientes têm sim um risco maior de adquirir câncer. Se faz muita tomografia do tórax, por exemplo, tem risco de ter um tumor nessa região. Se faz muita tomografia da barriga, tem chance de causar um câncer nesse pulmão. Mas tirar o raio-x ocasionalmente, uma tomografia ocasional, o risco aumenta, mas é muito pequeno, que não me causaria grande espanto, não. Outro telespectador anônimo gostaria de saber quais os direitos que um portador de câncer tem. São vários direitos, né, que o portador de câncer tem. Um deles é conseguir sacar o fundo de garantia. Isso é bem importante, né? Porque às vezes o paciente está com a doença, tem um fundo de garantia e isso dá o direito dele sacar. Qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer, desde que esteja em tratamento e esteja fazendo o tratamento correto.
Existem outros tipos, como direito de, mesmo se o paciente não contribuir com a Previdência, ele consegue receber um auxílio menor assim, do que ele receberia se ele contribuísse, lógico, mas ele consegue. E existem outros benefícios que eu não vou saber agora te dizer com bastante precisão, mas assistente social, geralmente do hospital, sabe isso de cor, ela pode ajudar bastante a gente quando acontece isso. Ó, a Ana Cristina ligou, ela gostaria de saber se você já está trabalhando em Mococa, se você já atende algum plano de saúde. Entendi. Oi, Ana. Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu estou fazendo uma especialização em Ribeirão Preto em nutrologia, que é a parte que cuida, o médico que cuida dessa parte de nutrição, também que trabalha junto com as nutricionistas, né? Então, de segunda a quinta eu fico em Ribeirão e de sexta o dia todo, e sábado o dia todo eu vou estar atendendo aqui em Mococa. Então, nesses 2 dias eu vou estar à disposição. Por enquanto, eu estou firmando alguns convênios com alguns sindicatos de Mococa, em que o preço da consulta é um pouco menor. Mas como eu vou trabalhar só sexta e sábado, talvez eu fique basicamente assim, ou com a consulta particular ou com a consulta dos sindicatos, que acaba sendo um pouco menor. Mas estou à disposição, se quiser conversar, se quiser discutir alguma coisa, tá? A Ana Clara, da Mocoquinha, ligou para dar as boas-vindas para o Dr. Pedro. Seja bem-vindo, doutor, e que você possa ajudar muito o povo de Mococa. Assim como a doutora Eliana ajuda há tanto tempo. Um beijo para você, Ana Clara. Oi, Ana Clara, né? Oi, Ana Clara, obrigado, viu? Eu acho que a gente está aqui para somar, né? Eu longe de querer competir assim com qualquer médico de Mococa, conheço vários médicos, me dou bem com todos eles. E a gente está aqui para somar, acredito eu que eu vou precisar da ajuda dos meus colegas, eles podem contar comigo também, para que a gente possa construir todo mundo junto aí um benefício para o paciente, né, doutora? Que a gente possa chegar num benefício comum aí, que o principal beneficiado seja o paciente. Mas obrigado pelas boas-vindas. A Maria Helena, da São Domingos, boa noite, doutor. Tenho câncer de pulmão há 5 meses. Já comecei meu tratamento. Faço meu tratamento fora de Mococa. Mas gostaria de conversar com o senhor também. De trocar umas ideias, pedir informações. Eu tenho 45 anos. E tenho uma vida sexual ativa. O senhor acha que o tratamento do câncer de pulmão pode atrapalhar a minha vida sexual? Maria Helena, né? Maria Helena. Desculpa os nomes. Maria Helena, muito obrigado pela pergunta. É de extrema importância a sua pergunta. A parte sexual dos pacientes com câncer, de modo geral, ela não é discutida, ela não é conversada, os médicos não conversam sobre isso, os pacientes têm vergonha de perguntar sobre isso, e você foi bastante corajosa e eu agradeço a pergunta, que é uma maneira da gente falar sobre isso. De maneira alguma, o câncer e o tratamento, eles vão atrapalhar a sua vida, a vida sexual. O que pode acontecer é quando você estiver fazendo o tratamento, acredito que seja com quimioterapia o seu tratamento, mas a gente pode sim conversar depois sobre isso, fico à disposição aí de você. Logo depois de receber o tratamento com a quimioterapia, talvez 2 dias, 3 dias aí, você pode ficar com uma indisposição que pode atrapalhar realmente a sua vida sexual. Mas eu acho que tem que ser estimulada. O sexo, ele libera endorfinas, o paciente fica com a imunidade melhor, isso pode ajudar no tratamento. Então a gente tem que falar sobre esse assunto, é um tabu geralmente, poucas pessoas falam sobre isso. E agradeço a sua pergunta e estou à disposição, se você quiser conversar mais, tá bom? A maioria das pessoas que tem esses problemas sexuais é muito mais na cabeça, né? Sim, as pessoas ficam muito preocupadas com esse assunto. E aí ela começa a ter os problemas sexuais. Sabe que muitas vezes o paciente vai no neurologista e chega lá e fala assim para mim: doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com um problema sexual, me encaminharam para o neurologista. Mas a cabeça da pessoa é tudo, né, doutor? A cabeça é muito importante. Importante no tratamento também. É importante isso que a gente tinha conversado antes. Se você leva o tratamento de uma maneira mais positiva, mais feliz, aí tem tudo para as coisas darem certo de uma maneira melhor. O Wagner ligou também. Parabenizo a doutora Eliana por ter escolhido um belo assunto e um assunto tão importante para a população de Mococa, pois o câncer muitas vezes é silencioso e perigoso, por isso devemos tomar sempre cuidado.
Sucesso para você, doutor. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo por ter contribuído aí com o programa. E eu concordo, né? Alguns tipos de câncer, eles realmente são bem silenciosos, por isso que é importante a prevenção, por isso que é importante você fazer um acompanhamento adequado, por isso que é importante a gente fazer uma triagem bem importante aí da sua família, para saber o que está acontecendo, para saber se já teve casos na família, estimular a atividade física, estimular parar de fumar, estimular uma alimentação mais saudável. Eu acho que tudo isso é muito importante e às vezes um câncer que é silencioso a gente consegue detectar mais rápido ou não, né? Fazendo essas medidas de prevenção, a gente consegue nem ter o câncer, né? Toca a vida normalmente. Adriana Perucelo, do Chico Piscina, ligou para dizer boas-vindas, doutor, para a nossa cidade. O senhor é um ótimo profissional, é um ótimo ser humano. E minha família toda te manda um abraço. Um abração para a Adri, ela é amiga da nossa família aí. E obrigado pelas boas-vindas. E saiba que eu estou disponível não só, né, para o assunto oncologia, para o assunto câncer, mas como eu também fiz residência de clínica médica, outros assuntos a gente pode conversar, pode discutir. A Maria Célia, da Coab 2, parabeniza o programa Saúde por ter escolhido esse assunto, porque realmente a população precisa ser alertada sobre essa terrível doença. Obrigado, viu, Maria Célia? Obrigado, Maria Célia, pela contribuição. Então vamos lá, agora vamos para o pessoal do WhatsApp, doutor. Vamos lá. Boa noite, seja bem-vindo, doutor Pedro. Minha cunhada faleceu de um câncer muito agressivo. Gostaria de saber qual a probabilidade de seus filhos terem câncer, porque são um casal de adolescentes. Ele não falou o tipo de câncer, né? É difícil, né, doutor? Isso seria importante, a gente saber o tipo de câncer, porque muda muito, né? Como que eu falei, os cânceres, eles são várias doenças. Tem alguns tipos de câncer realmente que os filhos teriam que fazer um acompanhamento mais de perto, outros não. Outros não precisaria seguir a vida como segue, seguir a vida normalmente. Mas seria importante saber o tipo de câncer para eu poder dar uma resposta melhor para a senhora. Boa noite, doutora Eliana. Parabéns pela escolha do convidado de hoje. Porque a gente sabe que existem muitos casos de câncer em mococa, principalmente em jovens. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Parabéns mesmo. Eu sou a Maria, do bairro Descanso. Ô Maria, obrigado. Obrigado mesmo pelas boas-vindas. Estou recebendo esse carinho bastante grande aí da população de Mococa. Fico muito feliz com isso e espero contribuir realmente para que os pacientes de Mococa aí tenham uma qualidade de vida, né, melhor. Boa noite, doutora Eliana. Parabéns por esse ótimo programa que está fazendo. Meu nome é Lourival e moro no aeroporto. Gostaria de tirar uma dúvida, doutor. Vamos lá. Por que tem certas pessoas que quando já é diagnosticado de câncer, logo vem a óbito? E outras pessoas conseguem encarar com mais tranquilidade? Muito obrigado. Lourival, ótima pergunta, né? Eu acho importante isso. Como eu falei, os cânceres, eles são vários tipos de doença. Então, tem alguns tipos de câncer que, infelizmente, eles são agressivos. O que são cânceres agressivos? São cânceres que, quando a gente descobre, a doença já está avançada, a doença já espalhou para outros tipos de órgãos. Então, é bem comum que o paciente, infelizmente, venha a falecer. Alguns exemplos câncer de vesícula, câncer de pâncreas. Esses cânceres, quando a gente descobre rápido, acaba acontecendo, quando a gente descobre, o paciente acaba já evoluindo de uma maneira ruim. Outros tipos de câncer, quando a gente descobre no começo, a gente consegue fazer o tratamento de maneira mais adequada e, em muitos casos, até curar esses pacientes. Volto a dizer sobre o câncer de próstata, é um câncer bastante comum e um câncer que o paciente consegue levar o tratamento, mesmo se esse câncer já espalhou, ele consegue levar o tratamento aí por bastante tempo e às vezes até falecer já velhinho, né, de outra doença que não seja o câncer de próstata. Então ele acaba sendo doenças diferentes. Mas eu concordo com você, tem cânceres que realmente são mais agressivos, outros não. Boa noite, doutora. Quero dar as boas-vindas para o doutor, que ele seja muito bem recebido em nossa cidade.
Sou a Keila, da Coab 2. Doutor, meu pai tem 58 anos. Acabou de receber o diagnóstico de um câncer de bexiga e outro no rim. Estamos muito preocupados. O médico falou que são cânceres diferentes um do outro e que tem que tirar o rim esquerdo todo, né? O da bexiga ainda não sabe. Diz que está medindo 3 centímetros por 5 e 2 por 5. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para mim, porque estou muito abalada com esse diagnóstico. E no momento ele não pode operar, porque está com uma arritmia cardíaca muito grave. Muito obrigada. Keila, né? É muito importante, né, a sua dúvida. Eu acho que realmente tem que ter essa dúvida. A gente fica chateado por ter um parente com a doença e obrigado por perguntar. Pode acontecer de um paciente ter 2 tipos de câncer ao mesmo tempo. Então pode ser o caso do seu pai, de ter um câncer de bexiga e um câncer no rim, e às vezes diferentes, serem 2 entidades diferentes. Você fala, nossa, mas que acontecer isso, né? Infelizmente, pode acontecer. Né? Eu já vi casos de 3 cânceres no mesmo paciente ao mesmo tempo, né? Ou pacientes que vão desenvolvendo cânceres conforme vai passando o tempo. Teve um, cura, depois de um tempo tem outro, cura, depois, sabe? Então, isso pode acontecer. Em relação ao câncer de rim, a melhor coisa a se fazer é retirar, né? É cirurgia. Então, se o seu pai tiver indicação, se ele foi visto de uma maneira adequada, a melhor maneira realmente é retirar o rim. Tem alguns casos, alguns tipos de câncer bem pequenos, a gente fala menores que 4 centímetros. Não sei se esse valor que ela deu era do rim ou da bexiga. Não sei. Porque cânceres abaixo de 4 centímetros, dependendo da idade, se fosse um paciente muito idoso, que não é o caso do seu pai, a gente poderia até acompanhar e não retirar o câncer. Mas ele, se tiver indicação, no caso do rim, realmente teria que fazer a nefrectomia. O que é a nefrectomia? É a retirada do rim, né, cirurgicamente. Em relação à bexiga, aí também é muito variável. O ideal era a gente conseguir operar também. Mas depende de cada caso, depende como é a avaliação. Também estou à disposição, se quiser discutir depois desse caso, mas obrigado pela pergunta. Agora eu estou vendo que a sua família está nos assistindo, olha aqui, ó. Doutor Pedro, parabéns pelo seu profissionalismo aqui em Mococa. Sou o seu primo Sérgio Marino, um abraço. Conheço o Sérgio, meu primo, amigão. Obrigado, Sérgio. E a Maria Angélica, sou cunhada do Pedro, quero mandar-lhe um abraço e dizer que ele é realmente um profissional exemplar. E seu sobrinho, a Laís, a Luísa, o Léo... É isso que eu ia falar, um beijão para os meus sobrinhos. Tem a Luísa, o Léo, a Laís, né, que são filhos da Maria Angélica e do Tuti, do Luiz Américo Dalbello, meu irmão. Tem o meu irmão João e a Leila, que são casados também. Tem o Luiz Felipe, que é meu outro sobrinho. E tem a Lara também, que é filha do meu irmão João. Assim, adoro. Nossa, você está falando da sua família, do seu sobrinho, dos seus filhos, todo mundo. Você sabe que tem uma pessoa que eu acredito que, de todos que você falou, que eu acho que deve ser a pessoa deve estar mais feliz por você estar aqui, né? Que é a pessoa que lutou, que fez tudo para os filhos, que eu tenho certeza que você vai ver essa pessoa. Vamos lá, eu vou pedir então para que passe mais uma pessoa que também gostaria de deixar as boas-vindas para você. Vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria agradecer a pessoa do Robertinho, doutora Eliana e toda a equipe da TV Direta por me dar essa oportunidade. De agradecer, sim, todos os mocoquenses que nos apoiaram esses 47 anos que estamos em Mococa, né? E o qual, do mecânico de automóvel que nem eu, tem um filho médico nessa envergadura, né? Então eu tenho que só agradecer e dar um abraço no meu filho, o Pedrão. E será bem-vindo, Pedrão, que Deus o abençoe. O qual migalhas difíceis que foi, hoje a gente se colhe em glória, né? Isso é muito importante, eu me sinto muito honrado por ele, além de ser um filho médico, mas a pessoa, como pessoa que ele é. Uma coisa o pessoal pode ficar tranquilo, né? Como na profissão, uma coisa que sempre na nossa família pregou, que o bom é dormir com a consciência tranquila. Então tudo que você faz honesto, né? Deus te dê a recompensa, né? E como está dando para a gente hoje, né? E a hora que você deita no travesseiro, dorme. Isso que eu sempre ensinei a meus filhos.
E eu tenho certeza que isso ele aprendeu de criança e ele vai seguir à risca. Dessas boas-vindas. Pô, não, meu pai, ele é uma pessoa, assim, sensacional. Meu pai e minha mãe, eles... não tenho o que falar. Eu sempre tive muito orgulho deles. Sempre disse para todo mundo, assim, na faculdade, na residência, em tudo, de que meu pai... com 19 anos se tornou dono de uma oficina mecânica, né, assim, bem novo. Eu comecei a fazer faculdade, eu tinha 21 anos. Meu pai, com 19 anos, ele já tinha uma oficina mecânica. Tem pouco estudo, mas não por isso deixou de nos dar uma boa educação, uma boa educação tanto em casa quanto fora. Então sou muito orgulhoso, assim, tenho muito orgulho de dizer que meu pai é mecânico, que ele conseguiu, assim, com o suor do trabalho dele, me formar como médico, formar meu irmão João como administrador de empresa, formar meu irmão Luiz como engenheiro e dar uma educação também fora de casa, né? Criou a gente realmente para o mundo e obrigado pela homenagem, fiquei até emocionado. Manda um beijo para sua mãe também. Pô, não, né? minha mãe também é outra pessoa fundamental, acabou não falando, mas ela me ajuda bastante. Ela contribuiu muito para o nosso ensino. Minha mãe tem um coração enorme, eu acho que eu acabei herdando um pouco isso dela também e sou bastante emotivo, né? Isso fruto da minha mãe. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai. Bom, então vamos voltar Não aos esperava nossos por essa, hein? telespectadores, certo? Então vamos lá, ó. Gente, ó, não esquece quem mandar o WhatsApp, deixar o nome, tá? Porque muitas vezes a gente fala e a gente não tem o nome, né, o contato da pessoa. Quem ligou pra gente foi a Paula. Então, boa noite a todos. Falo, doutor, na minha família, meu marido, né, e ambas as partes, de pai e mãe, todos que já morreram foram por câncer. De diversos tipos. Tenho uma filha de 9 anos e morro de medo dela ter essa doença devido à genética nossa. Uhum. Gostaria de fazer algum exame preventivo nela. Existe essa possibilidade? É a Paula. Ô, Paula, primeiro obrigado pela pergunta, né? Bastante importante. Primeiro a gente tem que saber que tipos de câncer realmente que foram aparecendo na família, se tem uma relação. Se tem uma relação com todas, com todos o grau de parentesco, enfim, a gente tem que fazer uma análise disso. Existem hoje especialistas geneticistas, né, oncogeneticistas, que fazem uma avaliação bem criteriosa, bem rigorosa sobre esse assunto. Pode ser que seja o seu caso, ou pode ser que não seja. Né? Então isso precisa de uma avaliação, precisa de uma consulta, precisa saber quais eram os tipos de câncer que foram acometendo a família. Ela não chegou a comentar também não. Né? Isso é bastante importante para a gente chegar num veredicto, aí, chegar numa resposta. Mas eu acho importante, talvez, ela passar com uma consulta com o médico de confiança de vocês e a partir daí começar um acompanhamento. Pode ser que vai fazer um acompanhamento anual, um acompanhamento bianual, né, a cada 2 anos. Adriana Perucello deixou também uma pergunta. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da alimentação saudável como prevenção do câncer, doutor. Dri, obrigado pela pergunta. Isso é, assim, de fundamental importância. É um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, é um dos assuntos que eu mais gosto de abordar com o paciente em relação à alimentação. Hoje em dia a gente está dando muita prioridade para alimentos processados, para alimentos que a gente compra em supermercado, né, pela facilidade, por ser mais rápido, pela correria do dia a dia, e isso está errado. Né? A gente tem que tentar comer comida o mais próximo do saudável, do que a gente vai lá e colhe, né? Então a fruta, os legumes, isso tem que fazer parte da alimentação saudável de qualquer pessoa. O que a gente recomenda de rotina, né, uma recomendação simples, tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, mas para não delongar o tempo, que a gente tem que ter pelo menos 2 porções de legumes e frutas no dia. 2 porções de legumes e saladas e 2 porções de frutas. Isso pelo menos, né? Todo paciente, toda pessoa, na verdade, né? Às vezes nem teve câncer, não tem ninguém na família que teve câncer, mas fazendo isso você já vai estar ajudando bastante assim, o seu organismo a não desenvolver o câncer. Outro assunto que eu acho fundamental são as carnes vermelhas. Não é para a gente parar de comer carne vermelha, mas é para a gente tentar
diminuir o consumo. Então, em torno aí de 400 gramas, 500 gramas de carne vermelha por semana, né? Seria o máximo aí tolerável. As pessoas comem numa refeição, se deixar, Numa refeição. né, doutor? Então, assim, tentar dar prioridade para o peixe, prioridade para o frango, prioridade para outras fontes de proteína, como o ovo, como o queijo, o iogurte, né? Isso é bastante importante. Ó, oi, eu sou a sua Luzia da Coab 2. Luzia. Primeiro quero desejar boas-vindas. Doutor, que Deus te proteja. Amém. Obrigado. Aqui na nossa cidade. Meu pai morreu de câncer de próstata. Depois de ter descoberto durante uma semana, né? Nossa, rápido. Ele chegou a óbito. Ele tinha câncer de pele antes. Você acha que um pode levar ao outro, doutor? Luzia, obrigado pela pergunta. O câncer de próstata, às vezes o seu pai ele tem uma predisposição genética sim, que acaba tendo câncer de pele e o câncer de próstata. O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar. São aqueles pacientes que, acredito que o seu pai, você não chegou a falar a idade, mas talvez era um senhor que trabalhou às vezes no sol, trabalhou por muito tempo expondo a pele ao sol, e isso provavelmente foi a causa do câncer de pele dele. E o organismo dele talvez tenha uma predisposição para desenvolver câncer, que acabou sendo o câncer de próstata. O que eu queria deixar claro é que você não precisa ficar preocupada em relação a fazer algum exame de rotina, fazer exames sempre, toda vez. Você precisa se cuidar como qualquer pessoa. Então, usar chapéu, boné, passar o protetor solar, isso é bastante importante. Se hidratar bastante, comer de maneira saudável, evitar o ganho de peso, evitar o sobrepeso, a obesidade, não fumar. Você fazendo isso, você já vai estar tirando da sua vida vai estar tirando da sua vida a possibilidade de ter câncer. Não tirando, mas diminuindo bastante. Ó, oi, Pedro. Como já te disse, seja bem-vindo à sua casa de volta, né? Precisamos de bons médicos mesmo na nossa cidade, né? Principalmente na sua área. Célia Fructo. Ah, Célia Fructo também conheço. Obrigado. Espero contribuir realmente aí com a população de Mococa, com quem for possível. Outra pessoa anônima disse o seguinte: doutor, eu faço sempre tomografia do seio. E sempre, deve ser mamografia, né? Que ela deve fazer, né? Faço sempre mamografia e está dando sempre classe 2. Né? Certo. Já fui até o PPA e eles falam para mim que isso é normal. Gostaria da sua opinião. Quantos anos ela tem? Não chegou a comentar, Ela não falou, né? não. Também é anônimo, né? É. O BIRADS 2, que é provavelmente essa categoria que você está classificando, a gente pode ver essa classificação tanto em mamografia, que eu acredito que é o exame que ela esteja fazendo, ou em ultrassom das mamas. O BIRADS 2 é uma característica benigna, então a gente tem que acompanhar esses pacientes, né? Então, assim, fazer a mamografia provavelmente o seu médico deve estar pedindo anual para você, mas permanecer com essa classificação de BIRADS 2, a gente não precisa ficar preocupado. Então, tranquila, hein? Fica tranquila. Ó, o Daniel Tardelli e a esposa Dirce, seus vizinhos, só dar um abraço, né, para o Daniel, faz tempo que eu não vejo. Eles, primeiro, parabenizam o doutor pela Adoro eles aí, chegada, um beijão. né? E ele pergunta, doutor, o que causa câncer, na verdade? Saiu uma pesquisa recente, e o Daniel e Dirce, obrigado pela pergunta. Preciso ir lá em casa tomar um café, passar lá. Saiu uma pesquisa recente falando que 2/3 dos tipos de câncer, de modo geral, né, eles acontecem ao acaso. Você pode ter uma vida saudável, pode fazer tudo e às vezes acontecer. Então, infelizmente, é um erro do nosso organismo. Acontece uma mutação que não é muito bem explicada e acaba desenvolvendo câncer. Para você ter uma ideia, a gente produz células cancerígenas todos os dias, todo mundo produz. O nosso corpo tem a capacidade de ir lá e destruí-las. Algum erro, algum fator aí pode acabar desencadeando isso e o câncer passar. Mas lógico que a gente tem os fatores de risco, né? Então, volto a dizer, tabagismo, o cigarro, a obesidade, o álcool em excesso,
a obesidade, o sedentarismo, o excesso de alimentos processados, o excesso de carne saturada, que é a carne vermelha, aquela carne mais gordurosa, tudo isso são fatores de risco que podem levar o paciente a desenvolver câncer também, né? Se você melhorar o tabagismo, deixar de fumar e controlar o seu peso, você já vai estar eliminando assim, uma enorme quantidade de câncer. Então isso já vai ser de extrema importância. Ó, o Chico enfermeiro também ligou. O Chico é o nosso telespectador assíduo, O sabe? Chico, conheço. Um todo abraço, o programa Chico. Ele está junto com a gente aqui. Um abraço, viu, Chico? Obrigado mais uma vez. Então, desejo boas-vindas, doutor, a você. Obrigado. E parabéns pelo assunto do programa de hoje. Doutor, esses alimentos embutidos, o sal, isso prejudica e pode também contribuir para o câncer? Excelente pergunta, viu, Chico? Obrigado por responder. Um abraço. Pode sim, né? Esses alimentos embutidos, eles têm bastante conservantes, eles têm bastante substâncias que são comprovadamente causadoras de câncer. Não estou dizendo para você, a partir de amanhã, jogar todos os seus embutidos fora, parar de comer. Eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio e para oncologia, para o câncer, isso também é importante. Então, diminua sim o consumo das carnes, dos embutidos, controle realmente o sal, que você vai estar eliminando não só ajudando a eliminar o câncer, como outras doenças que são importantes, como hipertensão, como o AVC, né, que é o derrame. Então você consegue controlar, tirando um pouco esses alimentos do seu armário. Boa noite, meu nome é Wanda. Eu fiz uma mamografia, doutor, e o resultado foi calcificação na mama, de aspecto benigno, né, na mama esquerda. O que significa esse resultado? Por motivo de trabalho, eu ainda não voltei ao médico. Vamos resolver isso agora então, né, Wanda? Ô, Wanda, a mamografia que ela fez? Foi mamografia. A gente precisava saber a classificação certinha, mas se ele coloca lá de provavelmente benigno, ou é um BIRADS 2 ou um BIRADS 3. É classe 2, ela falou. Ela falou classe 2? É. Ah, tá. Então você pode ficar tranquila que realmente é um tumor. Um tumor. A gente fala tumor, às vezes o paciente fica preocupado, né? É um nódulo benigno que você vai ter que fazer o acompanhamento. É sempre importante, às vezes as pessoas pegam e simplesmente abandonam o tratamento. Ah, benigno? Não. Você tem que acompanhar, porque às vezes pode surgir nódulos em outras localizações, e acompanhar sempre com o médico da sua confiança, e acompanhar também às vezes com um mastologista, com uma ginecologista obstetra. Doutor Pedro, meu nome é João, né? Te conheço desde criança. Qual o João que será, hein? Sua mãe e seu pai devem estar muito felizes com o seu desempenho. Hoje estou com a próstata aumentada, mas acredito que não é câncer, né? Esse aumento da próstata. Que Deus te abençoe. Que você seja a bênção na vida de seus pacientes. Andréia Marino. Ah, sei quem que é também. Um abração. Foi o João, né? João, a próstata aumentada pode acontecer assim, com o homem a partir dos seus 45, 50 anos. Isso é uma hiperplasia que a gente fala. O que é? Um aumento da glândula esperado, que tem sim que ser acompanhado com um urologista. O urologista precisa acompanhar isso. Mas não precisa ficar relativamente preocupado, desde que um urologista tenha tirado essa dúvida sua aí. Mas obrigado pela pergunta. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Obrigado. Tenho certeza que vai ter muito sucesso, pois és um excelente profissional. Obrigado. Lourdinha Santiago. Um abraço, conheço também a Lourdinha, amigona da minha mãe. Muito obrigado. Sua mãe hoje deve estar orgulhosa. Deve estar todo mundo assistindo lá em casa, fizeram até pipoca. Tudo. Vamos lá, ó. Boa noite a todos. Gostaria de mandar um grande beijo para o meu querido amigo e dizer que sinto muito orgulho dele e muito amor. Sucesso sempre de sua eterna amiga Maria Amélia, que está assistindo. Oh, Maria, minha grande amiga. Faz tempão que a gente não se vê, né, Maria? Agora espero que a gente se veja com mais frequência. A Maria estudou comigo praticamente o colégio inteiro na fundação.
se eu não me engano, desde a 5ª série, quando eu fui para a fundação. Até então, até o 4º ano eu estudei no Oscar Vilares. E, nossa, um beijão, tô morrendo de saudade. Não conheço sua filha ainda, que já está enorme, né? E um abração na família também, todo mundo. Boa noite, doutora Eliane, e boa noite, doutor Pedro. Liguei para desejar boas-vindas ao doutor, que ele se sinta acolhido em nossa cidade e que possa sempre fazer o melhor para nossos pacientes. Boa sorte. Muito bem-vindo, doutor. Sou a Dona Maria do bairro Coab 2. Ô, Dona Maria, muito obrigado. Essa energia positiva que eu estou recebendo aqui, tô bastante feliz. E estou recebendo energia positiva também no Facebook, o pessoal conversa lá com a gente. E muito obrigado, o pessoal de Mococa está sendo sensacional comigo, eu só tenho a agradecer mesmo. O Célio da Mocoquinha pergunta que ele está fazendo um tratamento, né? Ele não falou assim qual o tipo de tratamento que ele está fazendo. Ele tem câncer de fígado, doutor. Certo. Mas, doutor, depois que eu terminar, posso voltar a fazer meus esportes? Tenho 27 anos. Sérgio? Célio. Célio, desculpa. Célio, ótima pergunta, a gente tinha conversado um pouquinho isso antes. Eu acho que a gente tem que analisar o seu caso com carinho, porque dependendo de como for, eu já indicaria atividade física que ele quer, né, doutora? Eu já indicaria atividade física para você agora, enquanto você está fazendo o tratamento. É aquela velha pergunta, aquele velho tabu. Os pacientes estão fazendo tratamento de câncer, estão ficando em casa, sentados, assistindo televisão, comendo sua sopinha e, consequentemente, deprimidos. E não, isso já está mudando, já tem guidelines, já tem vários protocolos internacionais, protocolos inclusive surgindo aqui no Brasil, da gente indicar atividade física, indicar o trabalho no paciente que está fazendo o tratamento. Então, você seria um caso para a gente olhar com calma. Eu estou louco para chegar um paciente que às vezes está fazendo quimioterapia e pratica corrida, pratica corrida de rua, São Silvestre, enfim, para a gente fazer um trabalho para esse paciente continuar correndo, entendeu? E está fazendo tratamento e continua correndo. Isso já mudou, isso é uma coisa muito, muito legal. Esse assunto eu adoro e eu acho que dá para a gente fazer muita coisa. Tem uma frase da Sociedade Canadense de Cancerologia que ela fala assim, é bem simples, não enfrente o câncer sentado. Né? Então assim, você está com câncer, está fazendo tratamento, bora fazer atividade física, bora correr, bora fazer as coisas aí. Tá. Obrigado pela pergunta, isso é um tabu, as pessoas não conversam sobre isso, assim como a pergunta de sexo também, que as pessoas não conversam sobre isso, e a gente tem que conversar sim, para dar mais qualidade de vida. Boa noite, doutor Pedro, menino que eu tive o prazer de ver crescer. Seja bem-vindo de volta a Mococa, seu primo Sérgio. Sérgio, acho que eu já tinha mandado a mensagem. Sérgio, um abraço, foi sensacional, obrigado mesmo pela energia positiva. Espero também que, ficando aqui em Mococa, eu veja os meus parentes, assim, que às vezes eu vejo pouco, com mais tempo, com mais calma. Boa noite, meu nome é João. Doutor, tenho uma amiga que tem as cordas vocais sempre inchadas. Isso pode levar ao câncer? É difícil eu te responder essa pergunta, porque existem várias patologias aí da parte da cabeça e pescoço que não necessariamente podem levar ao câncer. Eu acho que ela tem sim que fazer uma avaliação com um médico especialista nisso, que seria um otorrino, para ver se tem alguma área que chama mais atenção, que precise fazer uma biópsia, para tentar chegar num diagnóstico. Só isso das cordas vocais ficarem inchadas eu acho difícil. O que a gente tem que ficar preocupado de causar câncer nessa região é ainda o cigarro e o álcool. São essas duas coisas que causam os maiores índices de câncer na cabeça e no pescoço. Então, nessa região, eu acho que ela teria que ter uma avaliação do otorrino, que seria o mais prudente. Talvez eu estaria falando alguma coisa errada aqui para você. Mas se ela não fumar e ela não beber, ela já vai estar saindo ganhando nessa parte de cabeça e pescoço de uma maneira impressionante. A gente podia até dar a dica, né, das pessoas tomar cuidado com a rouquidão, né, doutor? Uma rouquidão crônica, né? Sim. Muitos pacientes, principalmente os tabagistas, eles estão fumando, continuam fumando e de repente ficam roucos e acham que isso é do cigarro, que isso é normal. Não, às vezes pode ser um dos primeiros sinais de câncer nessa região das cordas vocais, da cabeça e pescoço. Então precisa sim de uma avaliação de um otorrino com frequência. Boa noite, parabéns a você, doutora Eliana, por levar um profissional exemplar como o doutor Pedro, super atencioso. Um grande abraço do doutor Vanderlei e da Flávia, nosso futuro prefeito.
Dr. Vanderlei, prefeito Vanderlei agora, né? A Flávia também são amigos da minha família, sempre me apoiando aí, sempre nas redes sociais conversando, interagindo. Muito obrigado pelas boas-vindas. Eu também desejo muito boa sorte pro prefeito e para a primeira-dama, né? E que dê tudo certo. Estou aí para contribuir no que for possível. E tenho certeza, né, doutor, que vai nos ajudar muito aqui. Com certeza, esse é o objetivo. Principalmente na saúde, né? Melhorar a saúde. Doutora Eliana, boa noite. Meu nome é Kelly. Gostaria de saber do doutor se o anticoncepcional causa câncer, doutor. Kelly, existem sim alguns tipos de anticoncepcionais que tem um aumento que pode levar um aumento no risco de câncer. Principalmente mulheres que estão fazendo reposição hormonal e que já se encontram na menopausa. Dependendo do tipo de anticoncepcional, pode sim aumentar o risco de câncer de mama, câncer de endométrio. Esse risco não é alto, mas ele tem que ser conversado sim com a sua ginecologista. Tem outras coisas que o anticoncepcional pode causar, como trombose, mas assim, eu estou falando anticoncepcional de um modo geral. Hoje em dia, né, os ginecologistas, os obstetras podem falar melhor que eu. Existem vários tipos de anticoncepcionais, vários tipos de reposição hormonal que podem causar mais ou menos. Isso tem que ser discutido individualmente. Olá, boa noite, seja bem-vinda a Mococa. Doutor, gostaria de saber se as mulheres, a partir dos 45 anos, devem fazer o exame do reto também. Obrigada. Exame do reto, acho que ela está falando da colonoscopia, provavelmente. Essa é uma recomendação que a gente faz para todos os pacientes a partir dos 50 anos. É uma recomendação que todo paciente a partir dos 50 anos deveria fazer uma colonoscopia ocasionalmente para fazer o diagnóstico precoce aí, ou até retirar alguns pólipos que futuramente poderiam levar ao câncer. 45 anos não seria a idade ideal, seria a partir dos 50. Mas quando que eu faria em pacientes com 45 anos ou até com 40 anos? Quando eu tiver uma história familiar de câncer de intestino, assim, câncer de reto, como ela disse, muito importante na família. Aí sim eu trago, ao invés dos 50, para os 45 ou para os 40 anos. Boa noite. Doutor, estou em tratamento de um câncer de mama. Já fiz as químios, a rádio e a cirurgia. Hoje tomo uma vacina, Herceptin. Tenho 2 filhas e um filho. Certo. De 26, 25 e 21 anos. Gostaria que me explicasse sobre a hereditariedade dessa doença nos meus filhos. Doutor, é uma pergunta muito difícil para mim. E que Deus lhe abençoe. Amém. Como que é o nome dela mesmo? Ela não se identificou, Não, né? ela não se identificou. Primeiro, parabéns por ter... Vencido por tantas ter etapas. isso. Eu acho que está em tratamento ainda, mas o Herceptin, que é uma medicação que não causa tantos efeitos colaterais, eu acho que a gente tem que tomar cuidado só com o coração, que eu acho que o seu médico deve estar pedindo alguns exames para monitorar aí o coração, usando essa medicação. Mas parabéns, eu acho que você passou por uma fase aí bem dura, mas que com certeza vai valer a pena. Em relação aos seus filhos, se você tiver irmãs com história de câncer de mama, se você tiver sua mãe com história de câncer de mama, avós com história de câncer de mama, eu ficaria um pouco preocupado com a sua filha. Agora, se foi só em você e ninguém mais teve, a sua filha vai ter que fazer o acompanhamento de rotina em relação à mamografia, em relação ao ultrassom, seguindo as recomendações aí do Ministério da Saúde. Em relação ao seu filho, eu ficaria tranquilo também se o câncer aconteceu só em você, não aconteceu em outros familiares. A gente fazer o segmento normal, fazer o acompanhamento e mudando esses fatores de risco que eu falei, e volto a dizer, que é o tabagismo, o etilismo, a obesidade, a alimentação saudável. Uma dica muito importante para você, foi ótima essa pergunta de câncer de mama, uma dica muito importante para você. Aquilo que eu falei de alimentação saudável, para você tem que ser uma regra. Né? Se você não faz essa alimentação saudável, passe a fazer, porque isso vai mudar o seu prognóstico. O seu câncer de mama vai ser eliminado, né? Já foi eliminado, aliás, mas você vai conseguir uma resposta muito maior. Então, coma bastante frutas, coma bastante legumes, toma bastante água. Aproveita o azeite para temperar as saladas. O azeite ele faz parte da dieta do Mediterrâneo que a gente fala. Ele é muito importante, então você temperar a sua salada com azeite. E de maneira geral, tentar levar uma vida mais saudável, que isso vai trazer um benefício muito grande para você. Olá, boa noite. Sou o Marcelo da Coab 2.
Há 6 meses, meu pai recebeu um diagnóstico de câncer na bexiga. Ainda não começou o tratamento, mas ele está urinando muito sangue, doutor. Isso é muito perigoso? Marcelo, obrigado pela pergunta. O principal sintoma do câncer de bexiga, tem alguns casos que não acontecem, mas no caso do seu pai está acontecendo, é a hematúria. O que é a hematúria? É realmente esse sangue na urina. A gente tem sim que ficar atento com isso, porque seu pai pode adquirir uma anemia muito importante, às vezes até uma anemia que pode correr risco de vida. Alguns casos, quando a gente não vai fazer o tratamento para o câncer de mama e está acontecendo essa hematúria, tem alguns casos que a gente pode tentar radioterapia, tentar outras formas, ou mesmo uma avaliação do urologista nesse sentido. Eu acho que precisa sim de uma avaliação mais precoce possível, da onde ele vai fazer o tratamento. Na verdade, acho que nem começou o tratamento ainda. Ainda nem começou. Mas eu acho que seria importante você tentar correr atrás da assistente social, ou de alguém que está vendo isso para você, para tentar ver esse encaminhamento o mais rápido possível. É importante, sim, ele passar por uma avaliação rápida. Boa noite. Seja bem-vindo, doutor. Que Deus lhe abençoe. Minha mãe descobriu um tumor do mediastino. Está fazendo químio e eu nunca ouvi falar nisso, tumor de mediastino, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para mim sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. O tumor de mediastino é um tumor que pode... O que é o mediastino? O mediastino é aquele espaço que fica ali entre os 2 pulmões, entre o coração, e surge um tumor naquela região. A gente precisa ver de onde que surgiu, né? Às vezes surgiu no próprio mediastino, ou surgiu do pulmão, surgiu do pericárdio, que é a camada que reveste o coração. É um tumor que não é dos tumores mais comuns, mas ele pode acontecer. Ele está associado em pacientes também com alta carga tabágica. Não sei se é o caso da sua mãe, mas volto a dizer, pode acontecer também em paciente que nunca fumou. Então é um tumor que não é tão comum, mas que infelizmente pode acontecer, mas os tratamentos de modo geral evoluíram e pode ser que ela tenha uma resposta boa fazendo o tratamento. Aquela dupla sertaneja, Leandro, Leonardo... O Leandro foi de mediastino? Foi de mediastino. Ah, eu não sabia. Ele foi até para os Estados Unidos, né, fazer o tratamento. É que tem vários tipos, né? Sim, são vários tipos. Não precisa ficar preocupado assim de imediato. Lógico que sua mãe precisa de uma avaliação. E acho que já deve estar tendo, né? Está fazendo o tratamento. E tira essas dúvidas, né? Eu acho legal vocês ligarem para a gente perguntar, mas eu acho que também tem que chegar no médico, né? E questionar. Eu acho que às vezes fica com um pouco de medo na hora da consulta. Comigo, assim, pode ficar tranquilo, assim, tem que perguntar mesmo. E... Por isso que é bom o programa de televisão, pois é, sabe? é que todo mundo fica à vontade, todo mundo né? Fica à vontade, gente, eles não estão vendo. É verdade. Né? Mas na consulta tem que perder esse medo, né? Tem que ser o direito de perguntar, tem que confiar no médico. Pois é. Boa noite. Primeiro, gostaríamos de te parabenizar por essa profissão tão linda. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre. Seja bem-vindo. Te amamos muito. É o João, a Leila, o José Luiz e o Felipe. Obrigado. Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, e amo vocês também. Eles me dão muito apoio, me ajudam bastante em tudo, assim. Minha família, não tenho o que dizer, tá todo mundo me apoiando e me ajudando bastante. Obrigado. Boa noite, doutora Eliana. É a Kedma, enfermeira. Um abraço, Kedma. Kedma. Gostaria de dar as boas-vindas para o doutor Pedro e desejar-lhe muita sorte. Seja bem-vindo, um abraço. Afinal, fomos criados juntos. A Kedma cresceu comigo no rancho lá, nossos pais, tudo. E é uma excelente enfermeira, todo mundo show mesmo. Fala super bem dela. Um beijão para a Kedma, para o Dani, para a Helena, que é a filha deles. A dona Odete ligou também, a dona Odete da Casa Marques, também é uma nossa telespectadora assídua. Ela, Silvinha, Cristina, todo o pessoal de lá. Mandar um abraço para eles, obrigado, né? Estão Odete. Assistindo e mandando as boas-vindas para você. Muito obrigado, viu? Só tenho a agradecer e estou à disposição para ajudar no que for possível. A Marinês da Coab 1 diz: doutor, sofro muito de dores na barriga causada por gases. Tem sempre barriga inchada, dolorosa, e às vezes fico até pensando o pior, né? Tem alguma coisa a ver isso? Ela pergunta. Marinês, excelente pergunta. Eu acho que tem que sim tirar essas dúvidas, né? Doenças dessa parte do abdômen, do intestino, são várias, né? Então, se você teve... eu acho importante você tocar nesse assunto, porque se você
tem esses sintomas já de longa data, já há muito tempo, eu ficaria tranquilo. Você tem que passar por uma avaliação de um gastroclínico ou de um proctologista para avaliar essa dor de uma maneira mais eficaz. Agora, se você começou a ter esses hábitos há pouco tempo, isso chama a nossa atenção, acende uma luz vermelha que a gente precisa talvez fazer uma investigação com ultrassom de abdômen, enfim, aí a gente precisa te examinar no consultório e ver se tem necessidade realmente de fazer algum exame. Outra coisa que é importante a gente afirmar aqui, doutora, são pacientes que, às vezes, já pegando esse gancho, que tem o hábito intestinal regular, certinho, todos os dias, aí por volta dos 50, 60 anos começa a ficar com o intestino mais preso. Isso não é normal, isso precisa de uma avaliação. Pode ser que seja alguma alteração benigna, mas precisa de uma avaliação que pode ser um dos principais sinais e sintomas aí do câncer de intestino, né? Ela tocou nesse assunto dos gases, eu acabei lembrando nesse assunto que eu acho que é importante. Sangue nas fezes é muito importante a gente Sangue nas falar fezes. isso, né? Eu já peguei vários pacientes, tem várias histórias aqui para contar para vocês, que eram pacientes que tiveram sangue nas fezes e ficaram tratando isso como hemorroida ou ficaram achando que isso era hemorroida e as coisas... foram indo quando descobriram que era um câncer, a doença já estava avançada, já tinha espalhado. Então, sangue nas fezes, tem que procurar uma avaliação, tem que procurar um atendimento, sim. Boa noite, parabéns pelo programa. Também não se identificou, né? Doutora, eu tenho um linfonodo nas duas mamas. E o médico falou para mim que é de gordura. Certo. Faço um acompanhamento já há 6 anos. E sempre nos meus exames da classe 3. Também tive há 3 anos o NIC3 no útero. Mas fiz somente o tratamento. Acho que devo tomar um cuidado assim, mais especial, pois tem mais chance de ter câncer. O BIRADS 3, eu acho que ela precisaria complementar, não sei se ela fez a mamografia, mas talvez complementar com ultrassom de mama. Se for confirmado realmente o que é o NIC3, o BIRADS 3, aí a gente realmente tem que repetir esse exame, talvez no menor intervalo de tempo, talvez aí em 6 meses. Então isso tem que ficar claro. Você tem que fazer um acompanhamento, talvez complementar com ultrassom, se foi a mamografia que você fez, ou tentar... ou tentar fazer um outro exame e acompanhar a cada 6 meses. Em relação ao colo de útero, eu acho que você tem que fazer o acompanhamento como toda mulher fez depois que você já fez esse tipo de tratamento, que é o Papa Nicolau anualmente, né? Ou conforme a indicação da sua ginecologista. Mas isso é bem importante, mulheres aí com vida sexual ativa tem que fazer todo ano. Ó, a Bruna também mandou um WhatsApp, a gente fez uma pergunta que eu achei assim... Interessante. Muitas pessoas devem estar pensando nisso. Fala assim, doutor Pedro, primeiro seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruna, obrigado. E gostaria de tirar minha dúvida. Eu já ouvi falar que o estresse contribui para a pessoa desenvolver câncer. Isso é verdade mesmo? Tem gente que fala assim que é só ficar deprimido, triste, que uma coisa ruim te leva a outra, não é? Com certeza. Excelente pergunta, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que perguntar e tentar sanar essas dúvidas aí. Bruna, o que acontece? O estresse, por si só, ele é um causador de baixa imunidade. Então você mesmo pode perceber, não sei se é o seu caso, às vezes, quando você dorme uma noite mal dormida, quando você está preocupado com alguma prova, estoura um herpes na sua boca, né? Aparece um herpes, uma afta, isso é sinal de baixa imunidade secundária ao estresse. Ligar isso ao câncer, ainda a gente não está com isso bem definido, né? Eu sou uma pessoa muito estressada, logo eu vou ter câncer. Não, eu acho que a gente tem que tentar realmente... O estresse está muito relacionado com problemas de hipertensão, até problemas de diabetes, problemas de obesidade. Você acaba comendo mais, né? Acaba colocando a culpa mais na comida. Que a longo prazo pode desenvolver o câncer, mas a queda da imunidade, o estresse por si só, ainda não está bem estabelecido em relação ao desenvolvimento de câncer. Mas quando a pessoa assim... é mais feliz, parece que nada pega nela, não é? É impressionante como eu vejo pacientes no meu dia a dia
levando a doença de uma maneira mais feliz e bem, sabe? Levando a doença bem, enfrentando melhor a quimioterapia. Realmente eu acho que você ser grato pela sua vida, pelas outras coisas, esquecer um pouco a doença, né? Fazer o tratamento sim, mas esquecer um pouco a doença e seguir sua vida de maneira positiva, isso com certeza vai contribuir muito para o sucesso do seu tratamento. Boa noite, doutor Pedro. É com muita alegria que o recebemos de volta à nossa terra. Obrigado. Nossa família tem muita estima e consideração pela sua pessoa e pela sua família. Muito obrigado. Tenho certeza que você vai fazer muito por Mococa e região. Receba um grande abraço da família do Oswaldo Pazotto. Oswaldo, a Fátima, nossa, um abraço também. Cresci com eles lá no rancho, todo mundo. Muito obrigado. Só tenho a agradecer todo o carinho que estou recebendo aí. E obrigado, um beijo nas meninas. Parabéns, doutora Eliana e doutor Pedro. Faço tratamento de câncer de boca em Barretos, doutor. Inclusive, estou indo para lá essa madrugada. Ó, então, uma boa viagem, vai com Deus, né? Quando falo do cigarro e da bebida que me causou o problema, as pessoas me criticam de imediato. Doutor, fala mais uma vez o veneno que é beber e fumar. Nossa, qual que é o nome dela? Desculpa. Caco, Cili. Como? Homem, Caco. Ah, seu Caco? Desculpa, homem. Seu Caco, excelente constatação, afirmação, excelente pergunta. O cigarro e o álcool são dois venenos que podem sim desenvolver câncer, né? Lógico que tudo tem que ser com cautela. O cigarro, eu diria, para quem conseguir parar com certeza. Em relação à bebida alcoólica, eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio. Eu não vou condenar uma pessoa que toma uma cerveja no final de semana, que toma ocasionalmente aí uma bebida, um vinho, não. Mas aquela pessoa que bebe destilado, que bebe cerveja, que enche a cara mesmo todo santo dia, final de semana, esse paciente é um viciado, esse paciente merece tratamento, merece um acompanhamento e esse sim pode desenvolver a doença de uma maneira mais fácil. Então eu acho que tudo na vida tem que ser o equilíbrio, exceto com o cigarro. O cigarro eu acho que não existe muito equilíbrio, a gente tem que tentar eliminar ele de qualquer forma. E é difícil, não estou falando que é fácil em relação ao cigarro. Precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, tratamento, e a gente está aí para ajudar no que for possível, mas espero que o seu tratamento esteja indo bem. E parabéns por parar, né? Ele falou que parou de fumar, parou de beber, isso é uma grande vitória, parabéns mesmo. Uma pena que as pessoas hoje bebem cada vez mais cedo, né, doutor? Cada vez mais cedo, e infelizmente. Fumam também, né? E fumam. Eu fico feliz com esses programas que tem de redução, né? De não deixar fumar em lugares públicos. Isso é uma coisa que está ajudando bastante. Só que ainda vende cigarro para crianças, para menores, assim, sem muita, não pedem RG, não pedem nenhum documento. Isso, infelizmente, falta fiscalização, falta muita coisa para melhorar. Mas acho que a gente está no caminho certo, acho que as pessoas estão tendo mais informações, inclusive de que se fuma, elas conseguem fazer um tratamento, elas conseguem um acompanhamento. Se você parou de fumar por um tempo e você volta a fumar, você já acha que é um fracassado? Não, isso pode acontecer. O cigarro é uma droga psicoativa, é como se fosse uma cocaína, uma heroína, então ela causa dependência. Se você teve um fracasso, não, vamos tentar de novo. Estabelece um dia para você parar. Nesse dia que você estabeleceu para parar, você vai procurar fazer uma atividade que te dê prazer. É uma coisa que nem está muito nos guidelines, nas diretrizes, mas eu já consegui uns 3 pacientes que pararam de fumar, depois eles vieram me dizer. Isso é eu que estou dizendo, não está em nenhuma diretriz, nada. Mas tomar água gelada. Os pacientes sentem a fissura, sentem a vontade de fumar, vão lá e tomam um copo de água gelada. Diminui um pouco a Tem gente que chupa bala, não tem? Chupa bala. Hoje em dia tem adesivo de nicotina, tem remédio, tem muita coisa que acho que dá pra gente fazer. Falar igual hoje eu fui atender no Centro de Saúde Cedim. Chego lá, na entrada tem um fumódromo. Os pacientes, antes de serem consultados, ficam todos lá fora fumando, né? A pessoa não consegue, né? Não consegue, E é difícil mesmo. Ninguém está aqui condenando quem fuma, né? Eu acho que é difícil, depois que começou. Mas tem que tentar, Tem que tentar, força de vontade. Doutora Eliana, minha mãe te adora. É a dona Ednir. Dona Ednir, beijo pra senhora. A dona Ednir teve um aneurisma e ficou show. Boa? Parabéns, que legal. E ela ligou para desejar
que o doutor seja muito bem-vindo à nossa cidade, porque nós estávamos precisando de um doutor assim. Obrigado, Ednir, obrigado. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Uma pessoa anônima falou, doutor, eu já fiz tanta tomografia e eu sei que isso aumenta o risco de ter câncer. Eu posso fazer alguma coisa agora para tentar diminuir esse risco? Eu acho que é seguindo as recomendações que a gente já disse aqui. Em relação a tudo, em relação, volto a dizer, né, é chato, mas parece que eu estou sendo chato, mas é muito importante, em relação ao tabagismo, em relação ao etilismo, em relação à atividade física, em relação a uma alimentação mais saudável, em relação à atividade física, tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida saudável e esse fator de risco que você teve contraindo, esse fator de risco com as tomografias talvez seja diminuído. Não tem como eu te dizer em números como que vai ser, mas tomando essas medidas aí preveníveis, você já vai estar melhorando bastante, assim, já vai estar ajudando bastante. Outra pessoa anônima disse que, doutor, há 9 anos operei de câncer de mama. Fiz a químio, né? E tomei o comprimido por 5 anos. Né? Fui ao médico novamente e o médico falou que eu precisava tomar o comprimido da químio por mais 5 anos. Né? Antes até de esperar a classificação do tumor. Apesar que a classificação do tumor era 3 e agora é 2. Então ainda tem que tomar mais 5 anos mesmo? Essa recomendação mudou, também é anônimo, né, o nome dela. Essa recomendação também mudou. Provavelmente o remédio que você está falando é o tamoxifeno, né, que é um remédio que realmente as pessoas, dependendo do tipo de câncer, não são todos, mas dependendo de alguns tipos de câncer, as pessoas tomam. Há 9 anos atrás, a recomendação, que quando foi o seu tratamento, era de tomar por 5 anos. Hoje a recomendação mudou e é de 10 anos. Talvez o seu oncologista tenha visto isso, tenha visto essa nova recomendação e tomar por 10 anos mostrou maior benefício, mostrou maior sobrevida, mostrou menor taxa de recorrência. Então é importante sim. Né? Eu não estou vendo o seu caso com detalhe, mas pelo que você me disse e tirando essa dúvida de que a recomendação mudou. Ao invés de 5, são 10 anos. O Paulo e a Cláudia, da família Passarelli, ligou para deixar um recadinho. Gostaríamos de agradecer sua atenção e o carinho que teve com nossa mãe, né? Que o senhor cuidou em Ribeirão Preto. Foi, dona Edith, um abração, assim, família fantástica, e sempre me trataram super bem. A Cláudia foi minha professora na fundação, professora de geografia, e ela foi fundamental na minha formação. Eu gosto sempre de prezar isso, né? Os professores aqui, as pessoas que ajudaram na minha formação, eu encontro hoje e sou eternamente grato. Um beijo para a Cláudia, para a dona Edith, para toda a família aí. A Neuza da Santa Rosa tem 77 anos, né? Boa noite, Neuza. E ela disse que tem intestino preso. Ela chega a ficar 12 dias... Ixi, bastante, hein? Sem ir ao banheiro. Doutor, como muita verdura, mas não gosto de carne, não fumo, não bebo. Faço tudo quanto é exame e tudo é normal. Mas você acha que isso é normal? Ficar 12 dias? Neuza, aquilo que eu falei, depende do tempo. Se já faz muito tempo que você está assim, você não está perdendo peso, nunca teve sangramento nas fezes, eu acho que você deveria procurar um proctologista, um gastro, né, para avaliar isso com mais calma. Agora, se você vinha com o seu hábito intestinal diário, certinho, bonitinho, e de repente ficou dessa maneira, eu acho que sim precisa de uma avaliação, talvez uma colonoscopia, que é aquele exame que faz por baixo ali para avaliar como que está o intestino. Uma coisa que os pacientes às vezes não fazem é tomar água. Às vezes toma bastante verdura, come bastante verdura, come bastante legumes e esquece da água. A água é bastante importante, em torno aí de 2 a 3 litros de água por dia. Se você não está tomando água, passe a tomar e veja se melhora. Se não melhorar e se não for nenhuma patologia mais grave, acho que aí a gente começaria com os remédios para soltar o intestino. Né? Gente, as ligações estão encerradas. Infelizmente, estava super gostoso o papo Nós aqui. vamos ainda terminar, então o pessoal tá ainda que ligou. Boa noite, seja bem-vindo, doutor Pedro. Sou o Maurício. Minha esposa tem endometriose, já fez 2 cirurgias. Endometriose pode virar câncer? Obrigado por me responder e sucesso ao programa. Um abraço para você, Maurício. Excelente pergunta, Maurício. A endometriose, na verdade, não tem uma ligação direta com câncer de útero, mas eu acho que ela precisa sim fazer o acompanhamento, como toda mulher em idade fértil,
com relação sexual ativa, precisa fazer o acompanhamento como toda mulher, tanto de mamografia, quanto Papa Nicolau, quanto avaliações constantes. Mas eu não ficaria preocupado com a endometriose por si só, não. Boa noite, sou a Regina Alegrete. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Que Deus lhe dê sempre sabedoria e que te proteja. E que os anjos te sigam nos seus caminhos do dia a dia. Um grande abraço. Obrigado, Regina. Obrigado mesmo. Obrigado pelas orações. Aí é sempre muito importante. Oi, boa noite. Né? Também essa não... Foi telespectadora anônimo. Tá ótimo. O importante é participar, né? Doutor, tirei um tumor na cabeça e precisei colocar uma válvula. Gostaria de saber se eu preciso ficar tomando muito cuidado com essa válvula, se isso pode complicar. Acho que a doutora Eliana vai responder melhor que eu essa pergunta aqui. Ó. Mas eu acho que cuidados gerais que o seu neurocirurgião deve ter passado para você em relação à válvula. Em relação ao tumor, eu precisaria saber o tipo histológico, se esse tumor foi retirado totalmente ou se foi retirado só uma parte, para te dar uma informação mais adequada. Mas eu acho que você já deve ter essas informações. Eu acho que é cuidados básicos com a válvula e espero que dê tudo certo, né? Boa sorte aí no tratamento. Só para ajudar, para complementar isso, por favor, por favor. Né? Não é minha As área. válvulas geralmente, né, as pessoas colocam, dá tudo certo, mas podem existir algumas complicações. Obstrução. Isso, aí nesse caso a pessoa tem muito vômito, umas dor de cabeça assim diferente, que não melhora com nada, tontura, alteração de marcha. Tem que ficar sempre, a pessoa tem que estar sempre atenta aos sinais, né, os sintomas que ela pode vir apresentar e, na dúvida, sempre procurar ajuda. Sim, né? sim, claro. Nunca ficar esperando Importante. em casa. Outra pessoa anônima pergunta, doutora, essas toxinas, essas coisas que tem então nos alimentos, podem ser consideradas causa de câncer? Pode sim. Além de câncer, pode causar mais um monte de doença, como os problemas na tireoide e outros problemas. O que a gente fala muito hoje em dia é dos alimentos orgânicos, né? O que são os alimentos orgânicos? São aqueles alimentos que não têm agrotóxico. Então eu acho que nesses casos, se você puder optar pelo orgânico, ótimo. Se você não puder optar, porque eles são alimentos caros, não deixe de comer frutas e legumes só por conta dos agrotóxicos. Infelizmente, a gente tem que lavar bem os alimentos, deixar de molho e tudo, mas ingeri-los sim. Mas as toxinas, de modo geral, podem causar. Não tem uma relação muito bem estabelecida ainda como cigarro, como a bebida alcoólica, mas a gente tem que tomar um certo cuidado sim. Lave sempre muito bem frutas e legumes. Boa noite, doutor. Meu nome é Flávia. Seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, Flávia. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância do autoexame e na prevenção do câncer de mama, pois sabemos que antes dos 40 anos, os médicos não costumam pedir mamografia para os pacientes. E eu tive um câncer de mama aos 37 anos. Fiz todo o tratamento. Hoje estou curada e descobri através de um autoexame. Flávio, eu acho que assim, é excelente sua pergunta, muito obrigado pela pergunta e é muito importante. Hoje em dia, qual que é a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Sociedade Americana, é da gente começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, isso anualmente. Isso que, como você disse muito bem. O Ministério da Saúde pede para a gente fazer a partir dos 50 anos. Então, às vezes, se você procurar a UBS, tudo pode ser que eles falem, não, vamos esperar até os 50 anos. O autoexame de mama, que antes a gente pedia para as mulheres fazerem, e em frente ao espelho, tudo, e palpando a mama, isso caiu um pouco por terra. Você não precisa necessariamente ficar fazendo esse exame todo dia. Você precisa, o que a gente recomenda para as pacientes é conhecer as suas mamas. Né? Então você não precisa necessariamente seguir um critério, seguir um protocolo, eu vou pôr a mão atrás, vou palpar a mama, depois eu faço palpação da minha axila, não existe mais isso. Mas você precisa conhecer as suas mamas, que eu acho que como você conhecia, isso foi muito importante no seu diagnóstico. Então a mulher precisa sim palpar do jeito que ela quiser, do jeito que ela se achar confortável, no banheiro, ocasionalmente palpar, e um profissional de saúde, um clínico, o próprio ginecologista precisa sim fazer o exame abaixo dos 40 anos com uma certa frequência. Então, conheça a sua mama e peça para um médico também palpar ocasionalmente. É legal a mulher, Sim, mesmo se o homem, autoconhecer. se olhar no espelho, Sim, né? sim, sim. Tirar a roupa, olhar, sempre dar uma olhada na pele, né, Muito doutor? importante. Onde ele enxerga, às vezes a própria pessoa vê uma mancha diferente, Claro, né? isso é A gente extremamente tem importante. que se... Você tem que se ver, cuidar, né? tem que se olhar, tem que cuidar da gente mesmo, né? Doutor, a minha irmã mais nova retirou a mama direita, fez o tratamento, já fez até a reposição da mama.
está muito bem. É verdade que só depois de 5 anos que pode dizer que está curada? Eu tenho 51 anos, né? E de quanto em quanto tempo eu vou ter que também fazer esses exames? Apesar que eu já marquei minha mamografia. Um abraço. A irmã dela tinha quantos anos? Ela chegou a comentar ou não? Falou não, né? quantos anos tinha. Eu acho que você está correto em fazer sua mamografia a partir dos 50 anos. O Ministério da Saúde pede para fazer bianual, né, a cada 2 anos. E às vezes, se você procurar um convênio ou outro médico, ele provavelmente vai fazer esse exame anual, ainda mais que a sua irmã teve o câncer de mama. Em relação à cura, que você comentou de 5 anos, a gente, depois que faz o tratamento para qualquer tipo de câncer, os 2, 3 primeiros anos, mesmo que a gente já tirou o câncer, já fez quimioterapia, já fez radioterapia, já fez tudo, os primeiros 2, 3 anos tem uma chance muito grande da doença voltar. Então a gente não fala em cura, a gente fala em segmento. Passou dos 5 anos, dos 10 anos, essa doença não voltou, a chance dela voltar é muito pequena. A partir daí a gente começa a falar em cura. Por isso que é importante esse tempo, mesmo se a doença foi tirada, porque às vezes tem algumas células cancerígenas que a gente não consegue detectar por exames, mas elas estão correndo na sua corrente sanguínea. Ó, Jim e Nise. Nice. Nice. Isso. Jim e Nice. Então, mando os parabéns, né? E é muito bom vê-lo novamente na nossa cidade aqui em Mocó. O Jim e a Nice, eles são grandes amigos da minha família e eles também cresci com eles lá no nosso rancho lá. São pessoas excelentes, assim, faz tempo que eu não os vejo. A Nice faz um bolo sensacional, um bolo de cenoura muito gostoso. Inclusive, se quiser mandar, viu, Nice? Fica à vontade. Depois desse pedido, assim, agora não diante vai ter de jeito. tantas testemunhas, até eu quero experimentar esse café bolo com bolo de aí. cenoura. Mas um beijo para eles, assim, são pessoas fantásticas. Cansou, doutor? Não, foi ótimo. Dá para ficar mais 1 hora aqui fácil. Ó, se deixar, a gente abre o Vambora. telefone de novo, hein? Ó, mais uma vez, então, eu gostaria de agradecê-lo, né? Agradecer o carinho, né? Com que você recebeu, que você respondeu a todos os nossos telespectadores. Desejar-lhe, assim, juntamente com toda a população, que você seja muito bem-vindo à nossa cidade. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença e vai acrescentar muito à classe médica, que os médicos vão recebê-lo de braços abertos, porque é muito bom a gente receber pessoas que vêm para nos ajudar, né, a fazer sempre mais para a população, né? E a gente sempre fala que o médico, o oncologista, são médicos que, de maneira geral, eles ficam mais perto da morte, muitas vezes, né? E a gente tem uma pessoa assim animada, que transmite paz, que transmite essa alegria de viver, eu tenho certeza que vai ajudar muito a população de Mococa, né? E nem vou falar que você se sinta em casa, porque eu já vi que você é da casa mesmo, todo mundo, né? Muito feliz e com a sua volta. Obrigado. Dizem que o bom filho a casa retorna, né? Verdade. E em nome, então, dos colegas médicos. Muito obrigado. Tá? Eu vou desejar-lhe muito sucesso aqui. A gente sabe que o tratamento do câncer ainda é muito sofrido, principalmente na nossa cidade, onde as pessoas precisam se deslocar para fazer seu tratamento de quimioterapia, radioterapia. Se eu, esse telespectador, né, que ligou para a gente, já vai sair tipo 3 horas da manhã, a pessoa tem que sair, né? Ela já não dorme à noite, uma viagem longa, e para conseguir fazer esse tratamento, volta mais debilitado, né? E a gente tem que sonhar, sonhar em ter um serviço de quimioterapia na nossa cidade para atender o SUS. E eu acho que o sonho nosso começa a se tornar realidade quando a gente já tem um oncologista na cidade. Com certeza, com certeza. Então eu tenho certeza que você hoje representa muita esperança para o nosso povo. Representa a esperança de um dia, se Deus quiser, muito breve, a gente poder cuidar dos nossos pacientes aqui e não precisar, né, como esse telespectador que ligou para a gente, precisar se deslocar tão longe, né, para um tratamento tão necessário.
Doutor, passo a palavra para que você faça suas considerações finais. Obrigado. Né? Fique à vontade. Doutora Eliane, muito obrigado pelo convite. Gostei muito do papo, fiquei à vontade aqui. Espero voltar para a gente sanar outras dúvidas. Eu acho que com certeza deve ter chegado algumas outras dúvidas. E estou à disposição dos médicos de Mococa. Conheço vários médicos aqui. Todos eu não te conhecia, hein? Muito, tive o prazer hoje. A senhora só conhecia por ser famosa, senhora não. assim. A senhora não. Só conhecia por ser famosa, apresentadora de TV. Mas... E como médica também. Mas eu tenho um grande respeito por todos os médicos. Quando eu cheguei a fazer um estágio na Santa Casa, no meu 3º ano da faculdade, todos me receberam assim de braços abertos na UTI, o Dr. Décio, o Dr. Pedro Paulo, doutora Marilisa. Inclusive, queria fazer um agradecimento especial aqui para a doutora Marilisa, que já agradeci pessoalmente, mas reitero aqui o agradecimento, que ela me cedeu o consultório de sexta durante o dia e sábado também para estar atendendo. Uma pessoa fantástica que me abraçou aí e agradeço de coração. Estou disposto a discutir casos de oncologia com os outros colegas, estou disposto realmente a, aos poucos, começar o trabalho aqui em Mococa e quem sabe, né, tornar esse sonho nosso aí realidade. E vamos para frente. Eu acho que é uma doença difícil, mas é uma doença que hoje em dia mudou muito o paradigma, os tratamentos estão melhores, com menos efeitos colaterais. Então eu acho que tem tudo para dar certo. E tire suas dúvidas e batalhe e corra atrás da prevenção. Aquilo que a gente sempre falou, né? Corra atrás que com certeza você vai sair bem. Um beijo para todos os meus amigos, para minha família e obrigado mesmo para todo mundo que está me apoiando, todo mundo que ligou. Senti uma energia bastante positiva aqui hoje. Espero contribuir realmente com o crescimento aí de Mococa, da saúde de alguma maneira. Bom, já fica o convite para que volte várias vezes. Por favor, adorei. Gente, a todos vocês que ligaram, que participaram aqui junto com a gente, eu gostaria de registrar mais uma vez o meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até quarta que vem, se Deus quiser. Tchau a todos.